Quem que está em risco de ter trombose? Será que você tem risco de ter trombose? Quem tem mais risco? O idoso, o jovem, a mulher, o homem, o branco, o preto, o rico, o pobre? Quem que tem risco? Você sabe sobre isso? Quais são os riscos de trombose? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico e cirurgião vascular e trago conteúdo para poder te ajudar a proteger a sua circulação contra a trombose. De antemão, eu já quero te falar que um dos principais fatores de risco para qualquer pessoa é a idade. Quando a gente tem ali de 30 a 40 anos, o nosso risco de ter trombose, se eu pegasse um grupo de 100 mil pessoas, quantas daquelas pessoas vão ter trombose? Cerca de 30 a 50 pessoas. Aí vamos dobrar a idade. Eu falei de 30 a 40 anos, agora é de 60 a 80 anos. Você acha que o risco da pessoa ter trombose vai ser o quê? Vai dobrar também? Eu dobrei a idade, vai dobrar o risco. É aí que você se engana, o risco multiplica por 10. Ou seja, quanto mais idade, o risco ele aumenta de forma exponencial. Agora, outra coisa também que aumenta o risco. Quem tem pai, mãe, irmãos, tio, tia, avós, primos, parentes de primeiro grau, até mesmo de segundo grau que tem trombose. O que você acha que acontece? Também aumenta o risco daquela pessoa ter trombose. Mais uma coisa que aumenta o risco de ter trombose, quem já teve trombose. Se a pessoa já teve trombose, ela tem risco maior ainda, tá certo? Então, tem coisas que não tem como a gente lutar, tá certo? Tem coisas que não adianta, que não tem como nascer numa família diferente, não tem como parar o tempo, não tem como voltar lá atrás e apagar aquele episódio que você teve. Mas eu tô te falando isso aí tudo por quê? Porque aonde tem que estar o nosso foco? Ah, Antônio, a pessoa que já teve trombose tem risco de ter de novo? Tem. De 100 pessoas que já tiveram, 25 vão ter de novo. Mas não tem como voltar lá atrás e apagar. Onde que está o meu foco? Aonde? Em focar naquelas coisas que eu tenho como mudar. Por exemplo, se a pessoa toma anticoncepcional, se ela fuma, se ela é sedentária, se passa horas do dia parado na mesma posição, tomar cuidado em viagens, toxinas que a gente ingere na alimentação, excesso de peso, excesso de sal, açúcar e gorduras. Então, é como se isso fosse uma escadinha. Pensa aqui comigo, cada fator de risco, mais próxima a pessoa fica da trombose. Então, qual que é o foco aqui? É focar nas coisas que eu não tenho controle? Não, é focar nas coisas que eu tenho controle. Por exemplo, a pessoa está acima do peso, a pessoa toma anticoncepcional, já tem histórico familiar, esse degrau não tem como mexer, mas aí ela vai, por exemplo, e não quer praticar uma atividade física, quer fumar, quer se alimentar mal, tá certo? Então o foco tem que estar ali, tem que estar nas coisas que a gente tem controle e não nas coisas que a gente não tem controle. Essas coisas que a gente não tem controle servem, por exemplo, para nos ajudar a ficar mais atentos. Se eu sei que a minha idade não vai parar de aumentar, que na minha família tem trombose, que eu já tive um episódio de trombose, eu não posso nem sonhar, por exemplo, em usar um anticoncepcional e fumar. Tá entendendo? Então a gente tem que usar as coisas que a gente não tem como ter controle como um alerta, como aumentar a nossa atenção, e a gente tem que focar em eliminar aquelas coisas que a gente tem controle, coisas que a gente pode mudar na nossa vida, hábitos de vida, alimentação, usar uma meia compressiva, trocar talvez o método contraceptivo, abandonar um tabagismo, praticar uma atividade física. Mas como assim, Antônio? São coisas aleatórias que você está falando? Não. Existe um método, existe uma forma onde a gente pode organizar todo esse raciocínio para a gente poder ter uma lógica, para a gente ter, por exemplo, um roteiro de como a gente se proteger. E como que isso funciona? Existem três coisas, três pilares que sustentam esse método. O primeiro deles é fazer um detox absoluto na sua vida. Como assim, Antônio? A gente tem que mapear tudo aquilo que está relacionado à trombose que a gente pode eliminar da nossa vida. Varizes causa trombose? Aumenta em mais de 20 vezes o risco da trombose. Então eu mapeei isso, preciso eliminar isso da minha vida. Anticoncepcional aumenta o risco? Aumenta o risco. Então eu preciso o quê? Procurar auxílio para eu poder mudar um método contraceptivo para um que não leve hormônios. Estou sedentário, não é verdade? Estou acima do peso, me alimento mal, preciso buscar auxílio, por exemplo, para corrigir tudo isso. Então, um detox absoluto significa eliminar da minha vida todos os fatores de risco. Primeiro pilar do nosso método. Segundo pilar é o quê?
é cuidar e terceiro é energizar o nosso segundo coração. Como que isso funciona, Antônio? O que é segundo coração? Nunca nem ouvi falar disso, Antônio. Me explica melhor. Nosso coração que fica aqui no peito bombeia sangue para o corpo. Isso aí você já sabe, não é verdade? Todo mundo fala, tem que comer pouco sal, tem que fazer exercício físico, tem que cuidar do coração, da pressão. Tá, mas e o nosso segundo coração? O que é? Por que ninguém fala dele, de cuidar dele, de se preocupar com ele, se a trombose é uma doença grave que pode até mesmo matar alguém? Então vamos começar a falar disso aqui para você entender e fixar esse conceito. O nosso coração, ele manda sangue para a perna, mas ele não traz esse sangue de volta. Ele não tem um mecanismo que ele bombeia, mas ele não puxa de volta esse sangue. Então a gente precisa do músculo da panturrilha, que é formado pelo gastrocnêmio, pelos músculos soleares. Aquele grupamento muscular, quando ele se contrai e se relaxa, ele bombeia o sangue das pernas de volta para o coração. Igual agora aqui, ó, eu estou sentado, a gravidade está jogando o sangue mantendo o sangue ali nas minhas pernas. O sangue tem que vencer a força da gravidade. Então esse músculo da panturrilha, toda vez que eu movimento, ele vai apertar as veias e bombear esse sangue. Mais de 90% da circulação das pernas depende dele. Se o nosso segundo coração funciona bem, se eu cuido dele, se eu faço coisas para melhorar a circulação das pernas, eu evito que algum trombo se desenvolva ali. Então a gente tem que cuidar do nosso segundo coração. Existem exercícios específicos para isso. Existem exercícios que foram desenhados para cuidar do segundo coração e energizar o segundo coração. Como assim, Antônio? Existem materiais como as meias, polainas, canelito, bandagens inelásticas, faixas elásticas, a faixa que eu queria lembrar, esses mecanismos, esses dispositivos, né, de compressão graduada transferem a energia daquele material, a energia elástica para o nosso segundo coração, para que a cada contração e relaxamento ele seja mais eficaz. Tá certo? Só que você precisa saber a compressão, o tamanho, o comprimento, como usar, que hora que usar. Então, você precisa de ter tudo isso para poder usar da forma certa, ter o benefício e não o malefício. Se você usar, por exemplo, uma meia compressiva, né, errada, apertada, pode até mesmo prejudicar a sua circulação. Se ela está larga, frouxa, não faz efeito nenhum. Tá certo? Então, ficou aí a nossa revisão de quais são, né, aquelas pessoas que têm mais risco de trombose, quais são os fatores de risco e como a gente pode se cuidar também. Vou te convidar a fazer um convite se você quer saber um pouco mais, né, de como se cuidar, de como se proteger, como blindar a sua circulação contra a trombose. Vou te convidar para entrar no nosso site www.comunidadekcl. Vou deixar aqui na tela para você e vou deixar no link aqui embaixo também. .com.br para você conhecer esse método. Lá tem um vídeo onde eu vou te explicar com detalhes tudo sobre a trombose, como ela se desenvolve, o que causa a trombose, como que você pode identificar a trombose se isso estiver acontecendo com você e principalmente como se proteger contra a trombose. Tá bom? Então eu te espero lá. Se você tiver alguma dúvida, me acha no Instagram também, me manda um direct lá, dr.antoniocasselli. Tá joia? Lá você pode tirar alguma dúvida se quiser comigo por direct, mandar sua pergunta. E esse vídeo, se você gostou, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado dos novos vídeos que a gente vai fazer aqui. Tá joia? E manda também esse vídeo para alguém que você quer ajudar, que você quer ver livre da trombose, alguém que está com a perna inchada, que já teve trombose e você não quer que passe por isso de novo. Conto com a sua ajuda, conto com a sua curtida, com a sua inscrição no canal e vai lá também no Instagram curtir, comentar, compartilhar os nossos posts que eu quero saber um pouco melhor o que está passando aí do outro lado. Até o próximo vídeo.